tu és bem-aventurado, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Irmãos, se assente por um momento, pegue a Bíblia. Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês têm 10 minutinhos. Vamos ver se em 10 minutos nós conseguimos aprender muito do Senhor. Olha bem, quando o reino de Deus, ele é a sua morada, é a sua casa. Romanos 8, 14 e 16. Eu gostaria muito que você trouxesse sempre caneta e também a sua agenda ou o seu caderno, e você começasse a anotar todas as coisas e depois na sua casa você refletir e ler. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? Porque nós não recebemos o espírito de escravidão, o espírito das trevas, para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, ou seja, recebemos o Espírito Santo, pelo qual nos leva a clamar: Abba, Pai, ou seja, Paizinho querido. Por isso que Jesus disse: quando orares, orai assim: Pai, que estás no céu. Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, se torna o seu Pai. Volte para casa, volte a viver no reino de Deus. Aceite o chamado do Senhor. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Só vai acontecer, versículo 16. O mesmo Espírito, que aqui está a letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você volta para o jardim, que é o reino de Deus, você passa a ser cheio do Espírito Santo. Você passa a ser conduzido pelo bom pastor. Jesus, ele disse que ele é o bom pastor. E ele veio para dar vida e vida com abundância. E aí você lê o Salmo, capítulo 23, que diz assim: o Senhor Jesus é o meu pastor, e nada me faltará. E você lembra que se ele está contigo, ainda que as trevas tentem te conduzir a vales da sombra e da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. E aí a canção que você cantou, que ainda que as águas tentem te afundar, o Senhor estende as tuas mãos e Ele te traz de volta e você passa a respirar. Sabe, meu querido, quando você está no reino de Deus, o Pai, Ele te concede todas as armaduras que você precisa. Você não vai andar descalço, Ele vai colocar sandálias no seu pés. Você não vai correr o risco de andar sem capacete, mas Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz o seguinte, que Ele te reveste de toda a armadura dele. Não é uma armadura de uma igreja, não é a armadura de uma religião, mas a Bíblia diz claramente, Efésios 6:10, que Deus deixou à sua disposição toda a armadura. Olha bem, 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Estamos cheios do Espírito Santo. Vamos andar no poder e na força do Senhor. Aí ele diz, revestir-vos de toda a armadura, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não enganou a Adão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Deus, Ele deixou bem claro para mim e para você, que esse mesmo diabo anda ao redor, procurando nos tragar, nos enganar. E ele quer, irmãos, que você, o diabo, ele quer tirar você da casa do reino de Deus, da casa do Pai, e te levar para morar com Ele, de você ser inquilino dele, do reino das trevas. E ele quer que você não esteja revestido.
E ele vai colocar o diabo no versículo 12, olha aí. A Bíblia diz que você não tem que lutar contra a carne e o sangue. A luta não é contra o seu irmão. A luta não é contra o seu esposo. A luta não é contra a sua cunhada. A Bíblia está dizendo aqui, mas sim contra principado, contra a potestade e contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espiritual da maldade no lugares celestiais. E aí ele volta a repetir: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar bem firme. E ali você vai ver que ele vai te revestir do alto da cabeça até as plantas dos pés. Aí você pode dar sequência aqui na sua casa. Porque Deus cuida dos seus filhos. E você vai ver que ele vai te revestir de uma maneira que você vai poder resistir ao diabo, tá certo? Observe bem, possais, olha, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha como Deus quer os filhos dele, olha como Deus trata, irmãos. E é interessante, irmãos, que além de nós ficarmos firmes, de termos condições de resistir ao diabo, ele ainda pega os seus filhos, aqueles que estão morando no reino de Deus, e a Bíblia diz que Deus te capacita tanto, que os sinais e maravilhas vai te seguir. Marcos capítulo 16, lê comigo aí, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo. Dentro do reino de Deus você está salvo. E você ainda leva a salvação para todos aqueles que te ouvem. E aí no versículo 17 diz assim: e seguirão estes sinais. A quem? A quem está dentro do reino. Em meu nome expulsarão os demônios. Ninguém aqui vai conviver com demônios. Ninguém aqui vai dar espaço na sua casa, na sua família para os demônios. Mas vai colocar em fuga. Aí você lembra daquele canto que nós cantamos? Por quê que nós vamos colocar os demônios para fugirem? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E ele prometeu: e pegarão nas serpentes, que são tipos de demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os... E aí Jesus fala isso daqui, e aí a Bíblia diz que ele vai ao céu, ele sobe ao céu, se assenta à destra do Deus Pai, e está lá, observando nós, se nós vamos fazer exatamente aquilo que foi dito. Irmão, você realmente está decidido a permanecer no reino de Deus? Porque aí você vai ter que perseverar na fé, colocar a tua fé no lugar certo. Você vai ter que fazer aquilo que foi lido, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Você vai ter que ouvir e guardar os mandamentos do Senhor. E guardar significa colocar em prática, fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para vocês que muitos, mas muitos tiveram uma oportunidade. Tem muitos irmãos aqui que vão lembrar do rei Ezequias. Ele teve a oportunidade e não perdeu ela. O rei Josafá não perdeu a oportunidade de ser envolvido pelo reino de Deus e de vencer ele e o seu povo. Agora, irmãos, nós vamos ver algo aqui. Todos aqui se lembram do rei Acabe. Ele é um rei muito famoso, e principalmente no meio cristão, porque ele era casado com uma mulher que tem um nome terrível, Jezabel. Então já fica fácil para você se localizar. Esse homem já começa errado por aí, já ter casado com uma mulher dessa. Mas você vai ver que ele teve a oportunidade de viver no reino de Deus, de cuidar do povo, dos filhos de Deus. Mas sabe o que ele fez? Vem comigo, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18.
A Bíblia diz que ele tomou algumas decisões. E o país dele, irmão, presta atenção. Agora você vai me entender aqui, ó. Deus não muda. Por Acabe ter abandonado os mandamentos do Senhor e seguir a outros deuses, presta atenção. A Bíblia diz que eles vão passar uma seca de 3 anos e meio. Não choveu durante 3 anos e meio. Nesses 45 dias mais ou menos, vamos colocar aí, né? Que nós ficamos sem uma chuvinha, eu já estava preocupado. Opa, espera aí, papai. O Senhor tem um relógio do Senhor aí, o Senhor sabe. E eu olhava para a grama, né? Eu olhava para as árvores e via elas precisando de chuva. E aí Deus faz o que fez. A noite passada, você lembra? Choveu a noite inteira, aquela chuvinha tranquila. Glória a Deus. Quem não estava trabalhando, né? Que pôde dormir com aquele barulhinho tão extraordinário. Presença do Senhor. Presença de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a seca é a ausência do reino de Deus. E aí, animais morrendo, povo morrendo de fome, o país entrando em colapso. E aí, o profeta Elias se encontra com esse rei Acabe depois de 3 anos e meio de fome. 1 Reis capítulo 18, versículo 19. Vamos ler o 17, só para você entender. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Esse causador dessa desgraça toda que nós estamos vivendo? Presta atenção. Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel. Eu não tenho conduzido a Israel a essa desgraça. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Os Baalins. Agora, precisamos resolver isso, Acabe. Não sou eu, é você e a sua casa. Porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor. Irmãos, aqui eu quero que você entenda o que é Baalins. São vários deuses juntos. Criação da mente humana. Porque Deus deixou bem claro, Ele é o único Deus. A Bíblia diz, e preste atenção, que existe um só Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Preste atenção, repitam comigo, João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém, está escrito, vai ao Pai se não for por... Se alguém está tentando te destruir, tirar do reino de Deus, é apresentar para você que uma outra pessoa, um outro ser pode te levar até Deus. E vai apresentando esse monte de Baalins. Pastor, essa passagem aqui faz 2.800 anos mais ou menos que aconteceu. E continua igual, irmãos. Naquela época o nome era Baal. E Baalins era uma série desses deuses feito de estátuas que eram adorados. E isso provocava a retirada da presença do reino de Deus e o estabelecimento do reino das trevas. A Bíblia deixa bem clara, que não há, preste atenção, vem para cá para Atos, capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 11. E Jesus é a pedra, Atos 4:11. E Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Olha o versículo 12. Me explica isso daqui. E
em nenhum outro há salvação. Irmão, aqui Jesus tinha ressuscitado, subido ao céu. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro nome. O Walter não salva. O Walter não liberta. O Mateus. Nem esse Mateus aqui da Bíblia, que é chamado de São Mateus, tá certo? Mas ele não tem poder nenhum, virtude nenhuma. O Pedrão, que vocês sabem, o apóstolo, morreu, irmãos. Ele não ouve a sua e nem a minha oração. Alguém orar e pedir alguma coisa para Pedro, está invocando demônios. É um satanista. É um servos dos balalins. Eu preciso ensinar você a verdade. E a verdade dói. Então, como que eu faço para mim viver dentro do reino de Deus, do governo de Deus? Eu preciso me entregar ao único e ser só dele. Nós vivemos num país, e eu vou abrir uma aspa aqui, que é tão sem vergonha, que acostumou tanto ser tão sem vergonha, que se acostumou. Que se acostumou. O homem a ter várias mulheres não é pecado. Mas diante de Deus é uma só. E aí as pessoas querem fazer com Deus a mesma coisa. O que Jesus está dizendo? Há um só nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não adianta inventar outro nome. Não adianta. Você quer ver? Vamos mais à frente. Depois de uns 20 anos que Jesus subiu ao céu. Vamos lá? Você quer ver? Olha que coisa maravilhosa, gloriosa, para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma, para ninguém querer fazer a sua vontade. Vai para 1 Timóteo, leia aí na sua Bíblia, e por favor, lê na sua Bíblia. O diabo quer que você vá servir aos balalins. Olha o que está escrito aí. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2, versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o que ele está dizendo. Deus quer que eu e você voltemos para casa, para o reino de Deus, e conheçamos a verdade. Porque há um só Deus. Há quanto? Um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Não adianta. Por isso que você não pode dar ouvido aos demônios. Aos demônios. E os demônios, irmãos, quando você vai ler, você vai ver o seguinte. Quem são as pessoas mais perigosas? São os líderes religiosos. A ganância dentro do coração. E para eles, a riqueza é um Deus chamado Mamão, ao ponto deles se venderem como Acabe se vendeu a Jezabel. E não só a Jezabel, mas aos deuses que ela vai trazendo. Ela vai trazendo os deuses de Baal, de Astarote. E aí, por isso que a gente tem essa batalha aqui na igreja. Por isso que a gente tem essa luta, dessa cobrança de ficar em cima. Você fez a meditação, você leu, me fale aí, você sabe, encontra-se comigo, as pessoas já começam a ficar, quer ver, o pastor vai perguntar, lógico que eu vou perguntar, eu preciso saber o seu estado. Você não saber João 3,16, você não é convertido. Você não saber Romanos 5,8, muito menos ainda. Porque alguém vai te perguntar, como você me prova que Deus me ama? É só você esfregar na cara dele Romanos 5,8.
E a Bíblia diz que se você nasceu de novo, você vai colocar isso dentro do coração das pessoas. Deuteronômio capítulo 6. E eu não estou fazendo algo novo, não. Estou fazendo aquilo que Jesus fez. Ele disse: vós não podeis suportar a minha voz, os meus ensinamentos, porque vocês não aceitam Deus. E eu sei que a gente gosta de coisa fácil, tudo enlatado. Mas a gente tem que parar e pensar no seguinte: Satanás anda ao meu derredor. Ele não vai querer que eu seja liberto. Ele não vai querer que eu saia da casa dele. Como ele gosta, irmão, de morar com as pessoas. Como ele gosta de ser servido pelas pessoas. Dentro da casa de Satanás tem cigarro, tem drogas, tem novelas, tem filmes pornográficos. Dentro da casa de Satanás as pessoas passam a maior tempo no Facebook. As pessoas ficam postando suas fotografias, querendo chamar a atenção. Dentro da casa de Satanás tem as músicas mundanas, tem os palavrões, tem as brigas, tem os desentendimentos. Dentro da casa de Satanás, cada um faz o que quer. Os pais entregam tudo nas mãos dos filhos. Os pais procuram deixar os filhos fazer tudo o que quer. O filho começa a trabalhar, já deixa o filho com o salário todo, em vez de ensinar o filho que ele deve ficar com o mínimo possível e abençoar o pai e a mãe, porque o pai e a mãe têm que ensinar eles a administrar. E tantas coisas, aonde Satanás é o rei. Agora, aonde Jesus é o Senhor, a gente, irmãos, você quer ver? Abra comigo Levítico, capítulo 17. Eu já falei que eu preciso de muito tempo e eu não posso. Eu estou com um problema, irmãos. Eu vou precisar de pedir aos irmãos que vocês preguem mais e eu tenha menos oportunidade de pregar, porque eu demoro. Que a gente está cheio e quer transmitir. E aí eu quero falar em Levítico 17. Versículo 7. E nunca mais sacrificarão seus filhos aos demônios, após aos quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo na sua geração. E aqui está falando, sabe do quê? Daquele sacrifício, quando se matava o animal e o sangue era derramado. Sabe o que está falando aqui? De culto. Aqui está falando de louvor, aqui está falando de adoração. Aqui está falando de reunião familiar. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, nunca mais sacrificarão os seus filhos aos demônios. E você acha que o povo deixou? Não, fizeram isso. E Moisés, em Deuteronômio 32, Moisés aqui, ele está despedindo do povo, né? Ele já vai partir para a glória e ele está escrevendo aqui o último cântico de Moisés. E ele diz, sabe o que vocês vão fazer? No futuro, Deuteronômio 32, versículo 15. E aqui, irmãos, se você ler na sua casa, até o versículo 14, ele fala assim, olha o que Deus vai fazer com vocês. Deus vai abençoar vocês tanto. Versículo 15. E engordando-se Jesurum, ou seja, engordando-se o povo de Israel, entrando na paz, entrando no reino de Deus, se tornando abençoado, vocês vão dar um coices, ou seja, vocês vão falar para Deus, não quero, Senhor. Engordaste, engrossaste, e de tua gordura te cobriste, e deixou a quem? A Deus, olha, lê aí. Que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram a zelo, com abominações o irritaram. Sacrificaram e ofereceram aos diabos, não a Deus,
os deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Tome cuidado, muito cuidado. Tome cuidado. Quando você lê a Bíblia e você conhecer, você vai falar: meu Deus, para a gente sair fora do reino de Deus e entrar no reino das trevas, é uma linha de divisão, sim. Por isso que eu gostaria muito que você observasse que não foi só Acabe. Mas por hoje eu não vou falar de Jeroboão. Por hoje eu não vou ler lá o Salmo. Mas hoje eu quero dar a oportunidade para você, de você e eu resistirmos às tentações e ficar firme, e de servir esse Deus maravilhoso, que prometeu que nos abençoaria tremendamente se nós nos voltássemos para Ele. Irmão, como a irmã citou, você não vai correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. A bênção é a bênção que vai correndo e vai vindo bênção sobre bênção. Sabe, se coloca de pé nesse momento. Por exemplo, você quer a conversão de um familiar seu porque ele usa droga, mas você está esquecendo daquele que fuma cigarro, você está esquecendo daquele que vive na mentira, porque o que usa droga é mais preocupante. E se você serve a Deus, sabe o que Deus vai fazer? Não converter somente aquele que usa droga, mas a Bíblia diz que a bênção virá sobre ti, e todos se converterão, todos os seus familiares, e você vai levantar a bandeira e vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha família decidimos e tomamos atitude. Quem reina aqui é Jesus. E o diabo vai ter que pegar a malinha dele, a trouxa dele, e bater em retirada, porque a luz chegou e as trevas têm que sair. E aí você pode até mesmo nessa noite estar pensando: pastor, eu não sou digno disso. A irmã aqui, ela testemunhou: irmão, se você conhecesse a minha família quando nós chegamos a Jesus também, a mesma coisinha. Tanto sofrimento, quando a gente olha para trás. E eu sempre disse para minha mãe: mãe, a gente não precisava ter sofrido nada do que sofremos, mas porque faltou conhecimento. Agora, o conhecimento dói. O conhecimento, fazendo uma comparação, é igual a injeção que você toma e dói. Quantos aqui tem até horror de injeção? Mas quando você toma a injeção correta, certa, na hora certa, ela dói, mas ela provoca. A palavra de Deus é uma espada e ela vem. E ela vai cortando e ela vai libertando. E você tem um prazer tremendo, porque ela vai arrancando todos os vírus de Satanás, todas as bactérias do diabo, toda enfermidade. É uma guerra agora. Essa guerra de libertação. O Espírito de Deus te liberta em nome de Jesus. Põe a mão dentro do teu coração. E se você ainda traz alguns desses convites que o diabo faz para você se assentar com ele, rejeite agora e expulse esses demônios. Porque nós estamos contigo, o Espírito de Deus está contigo, mas você precisa se levantar agora e aceitar o reino de Deus. Ei, você que já está no reino de Deus, comece a batalhar por aquelas famílias que Deus te entregou e que você sabe que elas precisam de libertação agora, em nome de Jesus. Retire da sua vida Jezabel, mesmo que você tenha que mandar embora coisas que são preciosas na sua vida. Renuncie agora em nome de Jesus. Acabe não poderia jamais se relacionar com uma Jezabel, e muito menos com os Baals. Tome atitude agora em nome de Jesus. Espírito Santo,
nós tomamos atitude e não aceitamos em nossas vidas nada daquilo que foi trazido, Senhor, mas nós expulsamos todo o ensinamento errado, toda a busca, Senhor Jesus, por demônios, por, meu Deus, invocarmos mortos, como Pedro, como Maria, como Tiago, como o Senhor Bartolomeu, como Filipe, como João. Senhor, esses homens, essas mulheres viveram, mas eles não podem fazer absolutamente nada, somente Jesus. E nós libertamos, Senhor, agora esse povo, no poder e na autoridade do nome de Jesus, de toda invocação a demônios. Expulsamos em nome de Jesus. E pedimos, Espírito Santo, toma nossos corações. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, somente o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. E nós tiramos da nossa mente qualquer balaíns e nos entregamos unicamente ao Senhor. Confiamos em Ti. Tu és o nosso pastor e nada me faltará. Eu e minha casa Te servimos, Senhor. Tu és o Rei, o Senhor absoluto. Em nome de Jesus Cristo, todos os demônios de idolatria, de feitiçaria, sai agora da minha casa, da minha família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu sou filho de Deus, então tome o seu lugar, tome o seu lugar. Tome o seu lugar. Faça justiça, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o único que tem o direito de reinar na minha vida, na minha casa e na minha família. Traga a tua paz e a alegria do teu espírito. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus,